E está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino da Rádio Gaúcha, da 0 Hora, sempre com o apoio de Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Hoje, queridos, como vocês podem ver, estamos recebendo aqui no estúdio duas identificadas, nossas parceiras de Resenha das Gurias, para a gente avaliar um pouquinho o que já aconteceu na temporada e o que ainda pode acontecer. Então, antes de qualquer coisa, saudá-las, Nani Quemelo. E aí, Carolzinha, Kek, tô feliz, acho que um pouquinho mais feliz que a Kek. Kek também, seja bem-vinda novamente mais uma vez. Tudo bem, Carol, obrigado pelo convite mais uma vez, parceira Nani. Realmente, a Nani tá um pouquinho mais feliz que eu neste exato momento. Gurias, queria começar perguntando pra vocês como é que foi, na avaliação, né, de vocês, obviamente, este início de campeonato, de competições para Inter e Grêmio. A gente tem agora, né, a pausa para a disputa da Copa do Mundo, então o futebol volta só no segundo semestre para os nossos times gaúchos. E aí eu queria ouvir de vocês se foi dentro do esperado, se foi abaixo do esperado, se foi acima do esperado. Como é que foi esse primeiro semestre de Inter e Grêmio? Quer começar? Vai lá. Bom, pra mim, eu acho que tá dentro do esperado, dentro daquilo que a gente projetava. Claro que gostaríamos de estar na parte de zona de classificação da tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, mas ainda o Grêmio só depende de si, né? Talvez esse corte pra parada da Copa do Mundo era um objetivo do Grêmio estar na zona de classificação. Acho que muito do início do campeonato, por ter perdido algumas rodadas ali com uma outra comissão técnica, faz com que a gente não esteja ali dentro. Mas a chegada da treinadora, eu acho que ajudou muito, né? Eu acho que se eu não me engano, é o 6º melhor aproveitamento desde a chegada dela, né? Com 63% de aproveitamento desde a sua chegada. O Grêmio cresceu, evoluiu como equipe, mas perdeu muito nas primeiras rodadas. Então, acho que tá dentro do esperado, dentro do contexto todo que temos. Ainda só depende de si para classificar. Talvez brigue com o rival, né? Hoje estamos brigando por essa posição. Esperava, sim, passar para as oitavas, né, da Copa do Brasil. Acho que jogamos melhor. A gente vai ter um tópico só sobre isso. Vamos. Acho que jogamos melhor, mas pena de ser sempre uma loucura, e a Gabi foi melhor, né, que a Raíssa naquele momento. Mas no contexto todo, tá ok. E a gente consegue essa vaguinha no segundo semestre. E pra ti, Nani? O Inter passou por muitos altos e baixos, né? O Inter ele foi meio um eletrocardiograma, assim, não teve uma estabilidade dentro do campeonato. Lá no comecinho, eu tava um pouco mais preocupada. Eu acho que o Inter me surpreendeu positivamente, principalmente naquela sequência de 4 vitórias seguidas, em que enfrentou o Cruzeiro fora, por exemplo, e acabou vencendo, goleou o Santos fora de casa também, que acho que são resultados que, se a gente pegar só pela lógica, a gente não espera, né? A gente sabe que futebol tudo pode acontecer, mas a gente não coloca esse resultado como o mais provável, né? E acho que o próprio Inter sabe disso. Tanto que o Inter, ele ficou... As meninas, o técnico, a comissão, todo mundo ficou muito feliz com isso, assim, né? E quis provar mesmo que poderia vencer. Só que eu acho que também tem um outro lado. O Inter perdeu pontos que não poderia perder, em casa principalmente, né? O Inter vacilou contra o Bragantino, né? Outros jogos também, que até o Inter não teve desempenho ruim, mas que o Inter acabou fora de casa contra o misto, né? Fora de casa contra o misto, acabou empatando também. O próprio clássico Grenal, no Sesc, né? Que dentro do Campeonato Brasileiro pode fazer uma diferença ali na frente na classificação. Então eu acho que o Inter, ele teve muito isso, assim, uma fase muito boa, uma fase muito ruim, boa de novo e voltou pra fase ruim. Terminou o Brasileirão com 2 jogos seguidos perdendo, apesar de ter jogado bem contra o Flamengo, né? A bola acabou não entrando, enfim, aí faz parte aí do futebol. Na Copa do Brasil foi ao contrário, né? A gente vai falar bastante sobre. Mas eu acho que no todo, o saldo é positivo do Inter. O Inter tá dentro da zona de classificação e tá nas oitavas da Copa do Brasil, eliminando o rival. A gente conversou na cabine do Beira-Rio, na transmissão da Gaúcha, na Copa do Brasil,
do primeiro Grenal ter sido mais a favor do Inter, assim, e o Grêmio ter conseguido o resultado. E na Copa do Brasil, ao contrário. Era só o segundo jogo da Jéssica também, né? Era só o segundo jogo. Tu trocaria a classificação por aquela derrota? Não, jamais. Acho que a classificação... Eu faria essa troca. Claro. Não, o mata-mata é mata-mata, né? Não adianta o Inter ter se classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Bota o Inter num patamar bem interessante dentro dessa competição, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras já tá fora também. Né? Daqui a pouco vai que tem mais uma zebra na próxima fase aí. Ou que dois grandes se enfrentem também, Exato. né? O São Paulo ainda não jogou, mas vai que o São Paulo... O Santos deve foi eliminado. Mas o São Paulo deve classificar contra o Mauaense e pode pegar o Corinthians na próxima fase. Exatamente. Então é uma competição que o Inter pode daqui a pouco avançar um pouco mais. Ano passado foi o que aconteceu, né? O Inter chegou até as quartas, claro, acabou perdendo nas quartas de final, mas acho que eliminar o Grêmio nesse momento foi muito importante para dar um gás nessa competição. Eu acho até, Nani, sobre a eliminação ser justamente, né, contra o Grêmio, porque a gente falava antes da competição, justamente sobre esse sistema de sorteio. Que o sorteio da CBF, ele coloca todo mundo dentro do mesmo pote e aí possibilita que Corinthians e Palmeiras e Grêmio e Inter se enfrentem logo na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, né, acaba facilitando para que a gente tenha grandes caindo pelo meio do caminho. Facilitando não, né? Obrigando que grandes caiam no meio do caminho. E aí acho que isso também... Claro que desta vez foi contra, né? Porque a gente acabou perdendo um dos dois da dupla Grenal. Mas também pode ser a favor numa próxima fase, quando os adversários vão ter que passar por isso em algum momento. Eu vejo muita torcida do Corinthians sendo pessimista nas redes sociais e falando, nós vamos pegar o Cruzeiro na próxima fase. Assim, uns pensamentos desse sentido. Mas eu queria perguntar pra vocês também, antes da gente se aprofundar mais sobre a Copa do Brasil, sobre as lesões, né? Porque eu acho que esse foi um problemaço da dupla Grenal nesse primeiro semestre. O Inter perde Júlia Bianchi, que a gente fala sempre que é a grande referência dessa equipe. Tem a Bruna Benítez no departamento médico, tem a Esquerdinha no departamento médico também, que não é uma jogadora destaque, mas não tem lateral esquerda, então tem que ficar improvisando jogadora naquela posição. Perde a Jordana, então tem um departamento médico extenso. O Grêmio, a mesma coisa, né? A Bia, perdeu a Bia quase o primeiro semestre inteiro, ela voltou no finalzinho, mas ainda não conseguiu recuperar a posição dela de titular. A gente viu a Gisele saindo machucada no Clássico Grenal. Então são vários problemas que o Maurício e a Jéssica tiveram que corrigir, e aí recorrendo muito às categorias de base, né? Sabe que, óbvio que a gente não gosta das lesões das jogadoras, né? Eu fico muito triste. O Inter, ele já tem, tanto o Inter quanto o Grêmio já tem um elenco limitado. Então, tu perder jogadoras de qualidade por lesão... prejudica e muito o trabalho. Mas no Inter, de certa forma, obrigou o Maurício a usar mais as meninas e funcionou. Né? Claro que eu queria que a Jordana, a Esquerdinha, a Júlia estivessem disponíveis, estivessem jogando. Mas o Maurício deu um jeito de tornar esse cenário um pouquinho mais favorável ao Inter. Porque ao colocar Aninha como titular, mudar o esquema para 3 zagueiras, colocando a Bianca, que é uma zagueira que tem um potencial muito grande... Né? Desativando a Mica. Exatamente, utilizando a Mica, que ele, nunca usavam a Mica, botou a Mica no meio campo, virou titular. A Joana entrando no segundo tempo. E tá entrando cada vez mais confiante. Exatamente, também. Começou um pouquinho insegura, mas agora ela tá entrando bem. Então, obrigou a usar a base, que sempre foi o maior motivo, assim, de orgulho do futebol feminino do Inter. As categorias de base do Inter feminino sempre foram bem desde 2017 nas competições. Tem o David ali à frente, que é um profissional muito capacitado, né, muito qualificado. Então, essas meninas, elas estão dando uma energia a mais para um time que é um time de meninas mais experientes e que acabavam sofrendo muito fisicamente. Então eu acho que esse balanço acabou ficando interessante para as gurias coloradas. Repito, espero muito que a Júlia se recupere logo, que possa voltar para agregar ainda mais nesse time. Acho que ela recupera a titularidade dela, mas infelizmente Jordana e Esquerdinha não vão estar aí para o restante da temporada. Então é importante que se encontre peças que possam substituir, e isso aconteceu. E foi a partir daí que o Inter cresceu na competição. Eu acho só, antes da Kek falar sobre o Grêmio, que o Maurício, ele conseguiu recuperar uma coisa que ele
falava muito quando ele chegou no Inter, que era a identidade do Inter e das jogadoras se identificarem com o clube. Porque acho que era uma questão que a gente debatia muito. Pô, o Grêmio vencia todos os Grenais porque as jogadoras entendiam o que representava o clássico e o peso da camisa. Elas sabiam o que elas estavam fazendo dentro de campo. E o Inter, depois da saída do Maurício, até ali, acho que depois da saída do Piscinato também, parece que se perdeu um pouco isso. As jogadoras chegavam e elas não entendiam muito bem, ou pareciam não entender dentro de campo o que elas estavam fazendo, o peso da camisa que elas representavam e especialmente quanto valia um clássico Grenal. E aí eu acho que agora, mesmo as jogadoras mais experientes que chegaram, elas já conseguem entender. A gente vê a Valéria Cantuário, a Darlene falando de uma forma com que parece que elas já estão há bastante tempo aqui. Mas eu acho que isso é do Maurício, mas é também desse perfil de contratação que o Inter adotou, de trazer meninas, mulheres, né, que não estavam sendo utilizadas em outros clubes. Então elas veem no Inter a oportunidade de, principalmente as mais experientes, de ter um fim de carreira vitorioso, né, e interessante, de se identificar com o clube que estão. Claro, a Valéria, pra mim, é muito fora da curva, porque do jeito que ela fala do Inter, assim, parece que ela nasceu aqui, que ela viveu no Inter, que ela foi torcedora do Inter a vida inteira. Mas, por exemplo, Gabi Barbieri, Sorriso, elas já tinham essa identificação. Então, quando elas voltam também por isso, por elas, mas pelo clube. De um momento vitorioso. Exato. Né? Então, eu acho que muito desse... Eu falo que as gurias do Grêmio aprenderam a jogar Grenal, né? E eu acho que tem muito disso de várias ali já passarem por uma situação que ficaram calejadas, assim, que pegaram um período muito ruim do Grêmio em Grenais. E aquilo criou uma casca, aquilo criou até um próprio ódio, assim, sabe? Porque jogar Grenal é diferente. E eu acho que a Barão é muito o símbolo disso, assim. Ela pegou uma parte muito ruim do Grêmio nos Grenais, sofreu demais, e a partir do momento que o Grêmio começou a virar a chave, ela entrega tudo que dá. Pra assim. mim, a Barão é o sinônimo de garra, assim. A gente olha pro elenco do Grêmio e tu diz assim, me diz a jogadora mais aguerrida. Pra mim, é a Barão. E no Grenal, em qualquer jogo. 10 vezes mais. Isso, em qualquer jogo. Só que no Grenal, ela se supera, e eu acho que tem muito disso, de ter pegado toda a parte ruim também. E isso, cara, eu sempre falo que as partes ruins, elas às vezes moldam caráteres. Então, eu acho que às vezes é importante. E sobre as lesões, eu acho comentário que em relação a isso, porque no primeiro Grenal desse ano, por mais que o Inter tenha perdido, eu não vi essa falta de garra das gurias, sabe? Eu acho que voltou. Eu acho que isso já tava junto. Mas nesse jogo da Copa do Brasil, a gente viu o Inter entrar meio desligado na partida. Tanto é que a Darlene vai pro intervalo e dá aquela entrevista dizendo, mais uma vez, a gente entrou desligado. Mas mudou bastante no segundo tempo, E eu acho que esse é um ponto positivo do Inter também, a autocrítica. As jogadoras, elas têm autocrítica de não só falar no vestiário, elas vão pro microfone e elas falam, isso aqui tá errado, a gente tem que melhorar. Elas se cobram, a gente sabe. Personalidade. Mas pode ir pras lesões. Só pra questão das lesões ali, eu acho que o departamento médico do Inter, ele é mais extenso, mas o Grêmio teve a Lucilene, né? Que foi, pra mim, um grande... Tá no departamento médico, que vinha sendo titular. A Gisele agora, eu acho que vai ficar um tempinho. A Giovaninha foi uma questão mais, acho que, protocolo de concussão. Sim, ali voltar tranquilamente. Sem a Yara no ali. departamento médico, perdeu a Kika Moreno por bastante tempo. São várias... E a Lucilene, eu acho que vai ficar um bom período, Júlia Martins no departamento médico. E eu acho também que ali foi uma questão que poderia ser muito evitado, né? Claro, tinha toda uma situação meteorológica horrível naquele dia contra o Corinthians, no Pasto da Areia. Mas o Grêmio pode mais, né, nessa questão. E eu lembro quando a gente jogava lá em Gravataí ainda, que as gurias tiveram problemaços de LCA e o Grêmio trocou muito quase por um conta time disso. de LCA, quase um time. E aquilo poderia ter sido evitado, o Grêmio trocou a estrutura e tudo mais. Eu acho que vale repensar, talvez não para essa temporada, porque, né, acho que não é possível, mas para a próxima temporada de ter uma condição um pouco melhor para evitar esse tipo de coisa, né? É um prejuízo muito grande. Aí eu boto também a CBF, tá? Porque depois, por exemplo, no Sub-20, a CBF não deixou o Inter jogar no Sesc. O Inter acabou levando também pro Passo da Areia. Então eu acho que ser evitadas, claro, os clubes poderiam tentar algum outro estádio, poderiam. Mas eu acho que a CBF também tem sua culpa. Eu acho que é muito válida a ideia do Grêmio de trazer o feminino pra jogar em Porto Alegre, mais perto do que em Eldorado, né, onde jogava lá no CT. Só que tem alguns poréns também, né? Eu acho que esse é um grandíssimo porém, que foi o fato da Lucilene se machucar num buraco, e a Valéria fez um trabalho de jornalismo excelente em mostrar aquilo que aconteceu, porque quando ela se machuca, eu falei até nas redes sociais, ela se machuca e ela dá um grito tão alto que a gente ouve das cabines. E eu falei pros guris que estavam na cabine, eu falei, gente, se isso tudo for dor, a gente tem que ficar muito apavorado. E aí depois, quando a Valéria consegue mostrar o que aconteceu, fica muito assustador, porque era um buraco na grama, não tinha como ela imaginar que aquele buraco estaria ali pra prever que ela ia dar um passo mais pro lado, não ia pular exatamente naquele momento. Gente, assim, era uma lesão que
poderia ter sido evitada. Claro. E o Grêmio acabou pagando por isso depois. Porque aí o que acontece? A Raíssa tem que assumir a titularidade. No jogo contra o Juventude, a Raíssa é expulsa, joga a terceira goleira. Poderia muito ter sido evitado, e eu acho que é uma questão de prioridade também. O engajamento do público, ele é importante, com certeza ele é importante, ainda mais para uma modalidade que ainda está sendo, né, formado essa cultura, mas a saúde das atletas, nesse momento, é prioritário para mim, né, a visão torcedora. O gramado do CT é muito melhor, a condição do CT é muito melhor. Talvez lá o público não vá, é verdade. É mais difícil, ainda mais nos horários que o feminino joga, é muito mais difícil. Grandíssimo problema. É um problema. Mas eu acho que tem que ser visto qual é a prioridade nesse momento. E para mim seria a saúde e a condição total de um futebol profissional. Acho que a gente tava pensando aqui, né, sobre o Grenal, até a Nani falou sobre isso antes ali, o fator anímico do clássico Grenal. Eu até conversei com o Maurício e com algumas jogadoras depois disso, porque acho que o primeiro Grenal que o Inter perde, a gente vê o resultado anímico logo na partida na sequência, quando empata com o misto, e aí as coisas parecem que desandam de uma forma muito grande. Agora, conseguiu um empate com o Grêmio que teve um sabor de vitória, porque foi a classificação, porque foi nos pênaltis, porque foi diante da torcida, as gurias foram comemorar com o torcedor. Inédito também tem esse fato. Foi, várias questões a se valorizar, e acho que a maior delas é a confiança para a sequência da temporada. Então, a Barbieri veio aqui no Resenha e falou como elas estavam pensando em valorizar aquela classificação para poder ir pra pausa com a cabeça mais tranquila, de, a gente não acumulou 3 derrotas em sequência, né? Porque o Inter vinha de 2 tropeços no Campeonato Brasileiro. Se perdesse pro Grêmio na Copa do Brasil, seriam 3 em sequência. Não, e seria também no Beira-Rio, né? Que é um ponto a ser considerado, assim. A gestão, e aí eu deixo aqui minha crítica, raramente bota o Inter pra jogar lá. Raramente bota as gurias pra jogar lá. Então, se colocasse, que foi o que aconteceu, e perdesse, tu pode ter certeza que não ia mais colocar por um bom tempo. Claro, a gestão encerra agora, mas a próxima gestão ia pensar nisso. Sim. Então agora eu acho que virou uma chavezinha para daqui a pouco, nesse segundo semestre, o próximo jogo da Copa do Brasil, se ele for em Porto Alegre, ser lá também. Daqui a pouco botar um jogo de Brasileirão lá também, né? Eu acho que serviu muito para isso, assim. E a torcida do Inter, ela já provou que ela engaja com o futebol feminino quando teve a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Claro, que eu acho que não é de um dia pro outro, não é assim, colocando um jogo aleatório que as coisas vão acontecer. Ainda mais com esse horário que foi, né? Exatamente. 6h30 Esse pra mim é um grandíssimo problema dos jogos do futebol feminino, porque são jogos que acontecem, 9h30 da noite de uma sexta-feira, que acontecem 3 da tarde de uma quarta-feira. Não tem como o torcedor estar engajado numa partida que tá acontecendo enquanto ele tá trabalhando. Sabe, é dificílimo que isso aconteça, e aí vai muito também do que a CBF faz, ou melhor, né, deixa de fazer para com o futebol feminino. Mas, enfim, né, acho que esse fator anímico vai ser favorável muito pro Inter nesse retorno de Campeonato Brasileiro, para buscar, ou sonhar, ou lutar por uma classificação. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também, do fator do Grêmio, né? Porque se a gente olhar por um outro lado também, pelo menos tem a pausa para que as atletas consigam colocar a cabeça no lugar nesse momento e entender que foi um jogo, foi eliminação, acabou, passou, agora a gente foca no que resta, que são as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, para voltar a se classificar. Eu acho que é benéfico a pausa nesse momento por essa questão anímica. O Grêmio vinha de bons resultados, né, no Campeonato Brasileiro. Teve eu considero tropeço contra o Juventude, embora o contexto todo ali acabe sendo... a situação do jogo acaba que foi um ponto conquistado. Mas vinha numa crescente no Brasileiro, com intenção de classificar antes da parada da Copa. Perder um Grenal, a gente sabe que não é fácil, ainda mais um Grenal classificatório, né? Numa fase de Copa do Brasil que a gente também acabou caindo no ano passado. Então, acho que dá aquele baque. E eu lembro da Barão falando logo depois do jogo acabar, ela fala que realmente ninguém gosta de perder, é algo que pra mim eu sinto muito, mas tem uma parada aí pra reerguer, né? Primeiro pra descansar, que elas vão ter um tempinho, e voltar numa situação de reerguer mesmo, juntar os cacos, porque é ruim. E pensar na classificação para a fase de mata. O Grêmio está a 3 pontos ali da zona de classificação. Depende só de si. Eu acho que tem uma tabela até, né, propícia. Mais favorável que a do Inter, né? A gente estava batendo eu e a Nani esses dias. Propícia isso. Então, o trabalho vem numa crescente. A Jéssica conseguiu encaixar uma formação de time também que jogue, para mim, defensivamente bem, tá? Eu acho que o Grêmio se defende muito bem. Principalmente a Aline, para mim, ela é uma grande novidade, tá? É uma guria de base. Eu acho que ela não fez 18 anos ainda, ou faz agora no meio
do da ano. seleção sub-17 até a última temporada. Agora ela foi promovida à seleção sub-20. Exato. Então tem aí uma base de time que pode sim buscar a classificação, mas acho também, tenho falado isso, acho que esse resultado de trabalho da Bárbara, que chegou nessa temporada, e a da Jéssica também, vai ter frutos mais concretos na próxima temporada, assim, que aí realmente vai ter um plantel montado por elas, pensado por elas, né? Ainda temos muitos resquícios da última gestão. Mas acho que vai ser benéfico, sim, a parada para reorganizar a casa, sabe? Colocar a cabeça no lugar, porque perder Grenal não é fácil. Eu acho que tem um ponto que o Grêmio precisa entender, assim, para não deixar cair. O Grêmio jogou bem o Grenal, né? E é isso que dói. É isso que dói. Não, eu sei que é isso que dói, mas assim... E deve doer isso nelas também. Claro, com certeza. Mas se o Grêmio jogar como jogou contra o Inter, nesse Grenal, se ele repetir essa atuação com os próximos adversários do Brasileirão, o Grêmio vai classificar. É isso, é isso. Claro, errou gol, chegou na cara do gol e não teve, assim, uma grande chance que tenha, né? Desperdiçou ali, o Grêmio acabou não... A Gabi não fez uma grande defesa. Eu acho que a principal chance até foi do Inter, no chute da Cátia. Exato. Que mas, a Raíssa assim, fez uma boa defesa. O Grêmio criou volume de jogo suficiente pra abrir o placar. E sobrou fisicamente também. Sim, foi muito bem fisicamente. Né? Então eu acho que o Grêmio ele precisa entender isso, que não perdeu... por uma questão de qualidade, né? Perdeu porque, enfim, pênalti é pênalti. Não, e é um jogo pênalti só também. Pênalti, se fossem dois jogos, talvez na casa do adversário. Pô, era no Beira-Rio, sabe? Tem então, isso também. Tem vários pontos. Mas eu acho também que isso que tu falou, que é algo que a gente debate muito fora do ar também, que é a importância das pessoas que agora estão à frente do futebol feminino do Grêmio. Acho que a Jéssica já se provou algo que a gente já sabia que ela era pelo trabalho que ela tinha feito na Ferroviária, mas uma grande treinadora, especialmente por conseguir driblar as dificuldades que o Grêmio enfrenta no decorrer da competição. E a Bárbara, a gente sabe também que ela é uma ótima gestora, porque o que ela fez no Cruzeiro, muito do mérito do que aconteceu de positivo com o Cruzeiro foi pela formação de elenco que ela fez. Então, realmente, eu corroboro com o que tu falou para a próxima temporada. Acho que um elenco formado pela Jéssica, junto com a Bárbara, tem tudo para fazer coisas muito positivas e atingir muitos objetivos que tá na cabeça do torcedor. E a cobrança vai ser maior também, né? Eu tô pegando leve com a Bárbara também, porque... não, porque ela chegou... Quando ela foi apresentada mais um caminhão de jogadora junto com ela. Que não foi ela que trouxe. Sim. Né? Então, tem que trabalhar com o que tem agora, não tem muito o que fazer. Tem a janela agora de meio do ano. Tem algumas jogadoras que eu acho que tem uma margem pra sair do Grêmio, que não deram certo, assim, que eu acho que o Grêmio poderia negociar. Sim. Que chegaram com status, e aí eu acho que era muito pelo equívoco da direção antiga de esperar muito de jogadoras que já tinham se provado que não eram tudo isso no futebol nacional. E aí, né, acabaram vindo e renovando. E aí o Grêmio tem que pagar a conta, né? A Bárbara e o departamento estão pagando a conta agora dessa situação, mas eu acho que pro ano que vem muitas coisas vão ser diferentes. E assim, a minha expectativa é que a gente vai ter muita mexida nesse meio de ano. De elenco, assim. Eu não sei, viu? Geralmente no futebol feminino é muito mais difícil, né? De ter movimentações no meio do ano. Mas eu acho que... Eu não sei se o Grêmio não contrata não, tá? Eu acho que contrata. Pela entrevista que a Bárbara deu depois do Grenal no Beira-Rio, me pareceu, assim, de que alguém chega. Não sabemos quantos alguém, para quais posições esses alguém chegam, mas acho que dependendo da lesão da Lucilene, por exemplo, o goleiro torna-se uma prioridade. Gol, de repente, eu acho que é uma prioridade, sim. Porque... O Grêmio tem a Josi, que é uma goleira de base muito boa, mas assim, tu vai colocar a guria que nunca recebeu uma oportunidade no profissional já numa fogueira? Talvez eu acho que... Uma reta talvez final não seja essa, sabe? Talvez no gauchão. Colocando ela pra disputar a primeira fase do gauchão, tu vai dando maturidade pra guria pra que ela se desenvolva, porque ela é uma ótima goleira. Com certeza ela vai dar frutos pro Grêmio ali na frente. Mas nesse momento, o que o Grêmio pode fazer? Na volta do Brasileirão... Provavelmente a Lucilene não vai ter voltado de lesão. A Raíssa tá suspensa porque foi expulsa contra o Juventude e vai jogar Sol, que é a terceira goleira do Grêmio. E assim, tem que trazer uma goleira. Não, talvez seja a grande prioridade, assim, pra essa janela. Mas eu não sei se o Grêmio vai investir pesado agora, nesse momento. Talvez na virada do ano. Acho que agora é muito, né, algo pontual dentro daquilo né, que aconteceu na temporada, de perder a goleira por bastante tempo, né? Não acredito na volta dela ainda nessa temporada. Mas imagino que a bala de prata mesmo, o investimento mais pesado, vai ser pro próximo ano. Total, acho que sim. Até porque o Grêmio tá investindo bastante grana no futebol feminino e muita gente falava pra nós, né, no início da temporada. Pô, mas o Grêmio tá investindo quase 20 milhões, cerca de 20 milhões, dá pra fazer, só que não adianta
ter um investimento de 20 milhões e não ter as pessoas certas fazendo as coisas, né? Sim, tem e muita agora conta tem, pra pagar na minha ainda, opinião, né? agora tem as pessoas certas que vão poder fazer isso no ano que Isso. vem. Talvez com um investimento maior do que 20 milhões, ou na casa dos 20 milhões, que já é um valor significativo, mas acho que vamos ver na próxima temporada aí sim os frutos sendo colhidos. Mas, Nani, se tu pudesse dizer assim uma posição ou alguma atleta que tu gostaria que o Inter buscasse nessa janela, assim, qual que vem à tua mente de primeira, assim? Posição, eu acho que o Inter precisa de mais uma atacante de velocidade. Porque o ataque do Inter, ele fica muito refém da Soli e da Darlene, que são jogadoras que têm a qualidade técnica, mas que fisicamente já não conseguem entregar tanto, né? Então, quando a Aninha não tá bem no jogo, elas também não vão bem no jogo. Né? Parece que se a Aninha se a Aninha não desempenha bem, que foi o caso do Grenal, por exemplo, a Aninha não conseguiu ter as arrancadas que geralmente ela tem, porque o Grêmio faz uma linha de 5 bem fechadinha ali, então sempre tinha cobertura pra cima da Aninha, né? Então a Aninha acabou ficando meio apagada no jogo, e aí a Darlene e a Soli chegam a um ponto da partida que dá pra ver que o corpo não obedece mais do que elas querem fazer. Então eu acho que uma atacante de velocidade seria bem importante pro Inter. De repente uma centroavante de mais mobilidade, que não seja tão fixa dentro da área, né? Porque a Soli é uma centroavantaça, assim, de referência, né? É uma 9 clássica. Exatamente, muito clássica. A Alice... fez o gol de pênalti ali, mas quando ela entra nos jogos do profissional, ela ainda tem bastante dificuldade. Então eu acho que pra mim essa seria a prioridade do Inter. E eu quero ver mais a Alice entrando no meio campo. Acho que ela entrou muito bem no Grenal, tá? Eu acho que a Alice Santos volante, Alice Santos entrou muito bem no Grenal. Ela não vem entrando, o Maurício... Ela tinha jogado uma partida só. Exatamente, o Maurício não costuma colocar em jogo. E teve que usar porque não tinha Mica. E ela entrou naquela reta final e ela que deu um gás pro meio campo do Inter. Quando ela entrou, o Inter parou de sofrer totalmente, assim. O Inter começou a controlar o jogo. Perdeu. Exatamente. Começou a errar passe pra caramba ali. O Inter começou a controlar o jogo quando botou uma velocidade a mais, um vigor físico a mais ali no meio campo com a Alice Santos. Então eu espero que tenha mais oportunidades. Mas acho que o grande reforço do Inter é a volta da Júlia Bianchi, né? Espero que aconteça. Eu acho que sobre as duas Alices, né? Eu acho que sobre a Alice centroavante, entra na mesma questão na minha cabeça da Josi. A Alice, ela é uma jogadora que ela não tem mais idade, né? Foram as últimas competições sub-20 dela também, então agora ela é profissional. Mas ela é uma jogadora que ela ficou muito tempo lesionada, ela sofreu com muitas lesões, então ela ficou 2 anos, cerca de 2 anos. 2 LCA, né? Isso, recuperando de LCA no joelho, e eu imagino o quão te deixa inseguro passar por tudo isso e com medo, né? Quando tu volta e tudo mais. Então falta confiança para além de tu estar numa fogueira de disputando competições profissionais. Acho que foi muita coragem dela também ter batido o pênalti no Grenal, porque a gente sabe que a perna num Grenal já pesa, a perna num Grenal decisivo no Beira-Rio, profissional, adulto, deve pesar 10 vezes mais. Puxou a responsabilidade. Ela e a Joana puxaram a responsabilidade. A Bianca também, por mais que tenha errado. Exatamente. Acho que a Barbieri falou sobre a mesma Bianca tendo errado, né? Levantou a cabeça. A Pini já tava cansada, né? Não precisava ter Eu tinha falado. Lembra que eu falei, a Pini tá cansada. Quando teve uma hora que ela caiu na lateral ali, um pouquinho antes de acabar, faltavam 5 minutos pra acabar o jogo. E ela ficou no chão um tempão. Eu falei pra quê? Que eu disse, cara, a Pini tá muito cansada. Não dá pra uma jogadora tão cansada assim bater o pênalti, bota as gurias pra bater, então. É melhor. E ela ficou claro, porque a Camila Pini, pra mim, ela entra nesse hall de atletas que entendem muito o peso do Grenal. Sim, e que levam a rivalidade do Grenal muito, muito, muito a sério. Então, quando ela perde o Grenal, a cara dela, assim, ela fica muito abalada, muito abalada. Ela fica muito chateada com a situação. E, assim, acho que, claro, né, agora ela vai ter esse tempo pra, né, tirar isso da cabeça e voltar a fazer aqueles golaços que ela vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Acho que é importante essa pausa pra esse sentido também. E sobre a outra Alice, a volante, acho que é uma jogadora jovem, versátil. A gente ouvia, né, que ela tinha chegado ao Inter, mas ela ainda precisava de um tempo para se adaptar a uma realidade nova, a uma filosofia nova de trabalho, de treinos, de tudo que era aqui no Inter. Mas fico feliz que ela tenha começado a ganhar espaço com o Maurício, espero. Infelizmente foi na lesão da Mica, né, que a gente não sabe a gravidade também, mas espero que aproveite, porque ela é uma jogadora muito versátil mesmo. Ela chegou no Juventude jogando na zaga, depois ela virou volante por uma necessidade, ela consegue jogar nas duas posições, entrega, é alta, então assim... Acho que só de ela ter entrado já é um indicativo de que o Maurício mudou um pouco de opinião em relação a ela, né? Porque antes ela ficava atrás da Maiara Vaz. Exatamente, tinha a Maiara Vaz atrás, agora não, agora ele botou a Alice ali. Então, eu achei bem interessante a entrada dela, espero que ela ganhe essa sequência nesse segundo semestre.
Antes de a gente ir pro próximo tópico, a nossa produção, a Janaína Ville, preparou uma situação aqui e eu espero que a gente não seja muito, assim, humilhadas por nós mesmas. Eu acho que tá bem parecido, tá? Eu acho que Eu a gente não tá... lembro. Tem que defender a juventude. Vamos ver. Porque no início da temporada, a gente fez uma tier list do que projetávamos para as competições, para a competição pro Brasileirão nessa temporada. E agora a gente vai fazer um react com o meio da temporada, tá? Briga por título, Corinthians e Palmeiras. Tá. Acertamos, são os E dois briga por primeiros título. colocados ali. Vai longe, São Paulo, Ferroviária e Cruzeiro. Estão Cruzeiro ali também. Deu uma oscilada, né? O Cruzeiro, Venceu o eu não Corinthians. esperava essa oscilação, assim. Vence o Corinthians, daí empata com Vitória e com Juventude. Eu achei meio- uma oscilação esquisita, assim, meio do Cruzeiro, complexo. né? Briga por G8. O Bahia tá brigando por G8, o Flamengo Tá, também. sim. O Santos dá pra dizer que também. E a dupla Grenal também. Perfeito. Tá dentro? Não. Não, pô, até aí a gente foi Esquece. bem, o nosso problema foi lá embaixo. É. Super dentro. Zona da degola. Atlético Mineiro luta pra não cair. O Botafogo também. O América podia estar na de baixo, né? Mas também, né? Luta pra não cair. O Bragantino tá ali naquele meião também. E o Fluminense também. O Bragantino e o Fluminense também tentam ali uma classificação. Agora, no luta pra não cair, a gente meio que errou um pouco. É. Um pouquinho. Porque qual foi a nossa interpretação quando começou a competição? O Misto e o Vitória vão ser surpreendidos com a disputa da Série A1 e vão amargar a zona de rebaixamento da primeira à última rodada. Que é o que geralmente acontece. Exatamente. Montou um time pra disputar a Série A2, vai disputar a Série A1. Não tem como dar certo. Aí o Misto foi lá e disse... Como é que é mesmo? Daí o Vocês estão duvidando da gente? técnico Toma. Adilson Galdino, muitíssimo experiente, né? Um elenco que tem a Fanny Galto como um dos seus destaques. Então, está ali, não está lutando pra não cair, tá na zona da degola. Luta, claro, pra permanecer, mas não tá entre os dois piores. O Vitória, sim, É um time muito organizado. O Misto é um time muito É treinado organizado. por um técnico muito experiente, né? Que Vendo o jogo ali com o Inter não conseguia atacar. E o Bahia, eu assisti Misto e Bahia também. O Misto, no finalzinho ali, ó, levou um susto pra Iane. Podia ter arrancado uma vitória do Bahia. E aí já estaria até fora da estaria briga livre. pra cair. O Vitória, aí acertamos, né? Tá amargando a Acertamos. zona de rebaixamento totalmente. E o Juventude nos surpreendeu nesse sentido. Mas é um time que também luta pra não cair. Mas Só eu que acho que não cai. Não cai. É. Mas é um time que tem uma defesa muito sólida. É um dos times que menos sofreu gol no campeonato. Mesmo legal, né? sofrendo, mesmo assim, tendo dificuldades financeiras, a gente sabe que isso é uma realidade. Mas o Juventude sofre um gol do Corinthians. Empata com o Cruzeiro. Que são times que estão ali na parte de cima da tabela. Então tem uma defesa que, apesar das dificuldades que enfrenta, consegue se sobressair, consegue jogar dentro do que pode oferecer, né? Então, assim, não dá pra querer que o Juventude jogue em cima do Corinthians, em Não, cima do Cruzeiro. Ele entende suas limitações e diz, bom, contra estes times, eu vou jogar defensivamente, porque depois o saldo de gols, ele pode ser importante ali na frente. Eu acho que a decepção é o Botafogo. Eu acho. Porque eu esperava, assim, que o Botafogo fosse ficar no limbo ali. E não tem mas um eu elenco não achei tão que ia ruim. passar trabalho. E o Botafogo, a tendência é cair. E assim, se a gente pega os elencos ali, tá? Misto, Vitória, Juventude, América e Botafogo. Pra mim, no elenco, tu olha os nomes, o do Botafogo é o melhor dos 5. E assim, Com certeza. tá uma vergonha. E o América, a gente falou até, né? Vamos colocar o América na zona da degola, mas o América é um time que tem que colocar um asterisco, porque é um time que contratou uma jogadora, foi a Dani Ortolã. Então, E perdeu várias também, né? vamos Perdeu nos alguns atentar. jogadores. Exatamente. Perdeu as jogadoras pros rivais diretos. Perdeu a Pimenta pro Atlético Mineiro. Que é uma jogadora que tá fazendo a diferença no Atlético Mineiro. Então, assim, assusta bastante. É a mesma situação. Vive a mesma coisa no masculino e no feminino. Tá na lanterna da Série B do Brasileirão masculino também. Então, é um clube, no geral, que tá enfrentando bastante dificuldade. Mas acho que não muda muito, tá? Eu acho que o Vitória e o América vão... A não ser que o Botafogo ele queira fazer um esforço a mais. Tem um confronto direto agora com o Vitória, que tinha sido adiado por conta das condições. Acho que era a equipe do Botafogo que tinha passado por problemas Não vou. no hotel No mesmo, hotel? assim, problemas gastrointestinais, algo nesse Nossa. sentido. E aí acabou que a partida foi adiada, então tem uma partida a se recuperar contra o Vitória. Aí acho que nós vamos Ali ver define. quem é quem. Porque se conseguir perder pro Vitória, a situação fica ruim. E acho que o Botafogo ele chega com uma confiança que é a mesma do Inter, que conseguiu golear o Juventude na Copa do Brasil. Sim. Primeiro gol muitíssimo polêmico, né? Muitíssimo polêmico. A Olímpia Fretes, ela vai pro microfone e acho que é uma das lideranças desse time, inclusive foi convocada para a seleção paraguaia, então além de liderança, coloca Baita nome. como um dos destaques do Juventude, perdão.
E aí eu acho que esse gol acabou desestabilizando o Juventude na sequência, porque teve que sair pro jogo, teve que ir propor o jogo contra o Botafogo, jogando no Nilton Santos, tendo o placar adverso, e aí acaba, né, se abre, o Botafogo acaba fazendo mais 2 gols. O 3-0 que pro Botafogo é muito positivo nesse sentido, porque agora, além de estar na próxima fase da Copa do Brasil, também retoma uma confiança que com certeza se perde depois de perder por 3-0 pro América Mineiro, numa briga contra o rebaixamento. Então, assim, acho que não muda muito, tá? Acho que a gente meio que foi bem. Foi bem. Tá, mas quem vai classificar, hein? Quem vai classificar? Vamos ver aqui a zona de classificação hoje, pra gente ver... Pra gente É, Corinthians, Acho que a gente Palmeiras. briga por uma vaga mesmo Cara, ali. gostaria muito que os dois Eu classificassem. também gostaria muito. Olha só, E eu acho que pode acontecer. hoje o G8 tem o Corinthians e o Palmeiras, como colocamos ali. Aí depois, São Paulo, Ferroviária, e aí é o Flamengo ao Quantos invés pontos do tá a Cruzeiro. Ferroviária? A 22. Ferroviária tem 22. Flamengo também. E aí depois, em sexto, o Cruzeiro com 21 e o Bahia também com 21. Nossa, a gente quase Tá, gabaritou, é hein? isso aí. Aqui o A gente Cruzeiro tem tá em que... sétimo. O Grêmio tem que roubar a vaga do Bahia aí. E aí o Inter É isso. tem 20 e o Grêmio tem 17. É o Grêmio entrar na vaga do Bahia. Tá, mas vamos ver E o Bahia quais cai são os fora. próximos confrontos do Bahia também, né? E vamos ver Tem aqui que a dar uma próxima olhada rodada, hein? nisso. Primeira rodada depois da volta. 13ª rodada. O Grêmio pega o Flamengo, Fora. lá em Flamengo. Difícil pra caramba. Jogo dificílimo. É. E o Inter recebe o Fluminense. Se quiser classificar, tem que vencer É, o o Inter Fluminense. precisa ganhar esse jogo, porque depois a tabela do Inter é bem E o pior. Bahia recebe o Botafogo. O Bahia recebe Bahia o vai Botafogo. ganhar. Vai vencer. O Juventude pega a Ferroviária em Juventude. Na 14ª, aí o Inter pega o Palmeiras. fora. Lá em Palmeiras. Aí, Dificílimo. só um milagre. E aí E o Grêmio vem bem. recebe contra o América. É um Sim, jogo o Grêmio pra também. fazer saldo, inclusive. E o Bahia pega a Ferroviária fora. Ó, Dá pra Boa sonhar. rodada. é nessa rodada aí. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. E o Juventude pega o Santos nessa 14ª rodada aí. Que também é um jogo que dá pra fazer um ponto pra afastar os fantasmas. Na 15ª, aí o Inter enfrenta o Vitória, lá em Tem que Vitória. ganhar esse jogo também. Tem que É, vencer. tem O que Inter ganhar tem lá. esses 2 jogos que o Inter precisa ganhar pra classificar. O Vitória perdeu por Fluminense e 3-0 Vitória. pro Juventude lá no Barradão. Exatamente, tem que ganhar. E o Grêmio recebe o Cruzeiro. Cruzeiro. De É Pribac chato. e Rafa Leite. Chato pra caramba. Ah, vai ter lei do ex. Pô, Potencial duas e tem a ainda. Giselinha ainda. Não, pior. as gurias vão começar, vai bater o sentimento ali, elas não vão conseguir. E o Bahia pega o Atlético Mineiro. É um time chatinho de enfrentar o Atlético Mineiro, mas o Bahia é muito Tô melhor. achando que É sai fora, outro aí né? dessa zona aí, então. E aí Não é o Bahia. Não? Quem seria o outro, então? É, o Quem que tá tu apertado ali é o Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro não sai disso aí. Esse jogo eu Grêmio e acho que a gente Cruzeiro vai pode ter que- definir. É que o Cruzeiro, ele joga muito bem contra os grandes, né? Então vai pegar o São Paulo, mas depois pega o Botafogo. O que será? Depois pega o Grêmio. Depois pega o misto. É. O Cruzeiro vai classificar. Palmeiras. Não, o Cruzeiro E Palmeiras. classifica. Fecha com o Palmeiras. Ah. Última rodada é o Palmeiras. Tá bem apertado, Na hein? 16ª, o Bahia pega o Corinthians. É. Aí Aí é que são enquanto elas. o Inter pega a Ferroviária em casa e o Grêmio pega o Atlético fora. É, o Inter pegar a Ferroviária Chance sendo do- em do casa, Grêmio existe ganhar. a possibilidade da vitória. E o Grêmio pegando o Atlético Mineiro também. Tem Acho que que é ganhar. possível de conquistar uma E vitória. aí na última, cara, aí aqui... Aí o Inter se lascou, né? É, daí o Inter pega o Corinthians, o Bahia pega o Juventude em Caxias. Uhum. Ó, E o Juventude Grêmio, o Grêmio pega o Botafogo. O Grêmio O tem que Juventude vencer pode- essa em casa. pode classificar o Grêmio. Ou o Inter. Ah, o Juventude vai fazer a mão. O Juventude Vai ajudar, tem que fazer vai a mão. Mas Já sabe que surpreendeu a gente aí? nessa última rodada aqui, muita coisa pode estar definida. Então o Corinthians Pode ser estar também. líder já, poupando jogadoras no sentido de, pô, vou colocar a Gabi Zanotti, mas ela tem 2 amarelos, ela pode ser suspensa para a primeira partida de quartas. Vamos deixar ela aqui no banco. O Grêmio pode enfrentar um Botafogo que já pode estar livre ou rebaixado. É. Então muita coisa pode estar ali Bem definida, né? sabe? Acho que, como diria o Tá bem filósofo, né? Tem muita água pra rolar. Tem muita. Mas dá Não, pra mas tá muito sonhar, aberto viu? mesmo. Eu acho que tá permitido sonhar. Ou a gente briga entre si, ou a gente puxa o Bahia. É isso. É, Vamos se puxar a pegar Bahia, com então. outros, né? Pra classificar os dois, a gente tem um pouco de paz. Isso, A Ferroviária seria não tem legal chance classificar aí os dois. A Ferroviária Qual é a tabela tem da Ferroviária? 22 A pontos. Ferroviária tá com 22. Vamos ver os adversários da 5 pro Ferroviária. Grêmio. Pega o Inter. A Ferroviária na primeira rodada pega o Juventude Ah, em Caxias. Aí em depois... Caxias não, em Caxias tem jogo. Empatou com o Em Caxias tem Cruzeiro. jogo. Depois recebe o Bahia. Jogo direto, confronto direto pelo G8. Isso é bom. Depois pega o Palmeiras. Ó. Chato. Mesmo que seja na Fonte Depois Luminosa. o Inter, não é? Depois o Inter. Ó, tá brilhando, hein? E fecha com o Ferroviária. Fluminense.
Ó, Ferroviária. Ia ser assim. Ia ser chocante. Ia ser chocante, ia chocar o né? mundo se a Ferroviária não classificasse. Mas É que a Ferroviária cresce nos momentos decisivos. Mas eu acho que o Cruzeiro também seria chocante, né? Pelo que a gente Seria. projetou. pelo que foi ano Pelo passado, que a gente seria projetou chocante. e o ano passado e tudo mais. Eu acho que não. Vem oscilando, né, bastante o Cruzeiro, É. assim. Não tá conseguindo fazer uma campanha tão linear como foi na última temporada. Apesar de que na última temporada também empatou com o Sport. É, Então, tem né, isso também. já deu um sustinho ali na galera. Ah, eu acho que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os 4 que estão mais definidos, assim. Até pelo que jogam, sabe? O Flamengo também tem a possibilidade de não classificar, né, pela tabela, mas eu acho que o Flamengo, ele cria muita chance de gol, então... Eu A achei gente até- teve esperava uma. menos até do Flamengo, tá? Eu também. achei que ia Eu ser, também. pelo que fez, pelo descaso que teve com o Pelo futebol descaso, feminino no ano principalmente, passado, também. eu esperava menos. É. Tá? A gente teve, eu lembro que no programa de início de temporada a gente teve uma divergência do campeão, né? Eu falei Corinthians, vocês falaram Palmeiras, vocês ainda mantêm? Nem lembro se eu falei Palmeiras mesmo. Acho que Falamos sim. Palmeiras. Depende da janela do meio do ano. Eu acho que o Corinthians, assim, ó. O Divério fala isso às vezes na redação. O Brasileirão Feminino é um campeonato que disputam, esse ano, 18 equipes. E o Corinthians sempre vence. Porque o Corinthians, ele tem um espírito vencedor que é bizarro pra mim. É surreal. Ele né? pode estar jogando bem, ele pode estar jogando mal, ele pode estar jogando meia boca, ele Não, pode esse estar... último jogo, o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras foi isso aí. Exatamente. Foi um jogo bem... Pode não estar jogando nada, tu entendeu? Mas assim, tem muita jogadora cascuda. E tem a Gabi Zanotti, que é a personificação de toda a casca do Corinthians. A bola Então, chega assim, nela, ela resolve. E aí tem no banco a Johnson, que ela não tá nos seus melhores momentos com o Corinthians também, né? Teve ali alguns momentos em que ela ficou até sem ser colocada em campo, sem ser até opção nas partidas, mas assim, é um time que pra mim, assim, tem uma mentalidade vencedora que é bizarro, é assustador. É. E também tem a torcida que joga junto, que aí é um trunfo muito, verdade. muito bizarro, né? Ah, precisa reverter 1-0 fora, daí vai na Neoquímica, tá lotado. Não tem como tu não ficar com medo, assim. É. Ficaria cagada. Mas eu acho que vai depender muito da janela do Palmeiras. Se o Palmeiras vai querer realmente vender ou não a Maranhão. Disse que É. não vai, né? Diz que não vai. Só depois da Copa. Diz que não vai, então... Vamos ver, eu acho que depende muito disso. Mas eu ainda acho que vai ser a final. Eu acho que sim. Acho que Acho que ainda- se ainda encaminha vai pra final. bastante Vai pra pra ser. final. Pô, né? Pô, vai ser tiro, porrada e bomba. Mas antes de a gente encaminhar o encerramento do Resenha das Gurias, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que dá pra sonhar nesse fim de temporada. E aí falando, né, no caso do Inter, de Brasileirão, de Copa do Brasil e de Campeonato Gaúcho. E no caso do Grêmio, de Brasileirão e de Campeonato Gaúcho, vem com base no que a gente já viu. Assim, o que seria o mundo perfeito pra dupla Grenal no que temos pela frente? Perfeito? Tá, mas assim, Possível, com- perfeito é possível. possível. Ah, Perfeito, você vai me dizer campeão da Copa do Brasil, do É. Brasileirão e do Gauchão. não, eu vou confiar nas gurias aí pra Copa do Brasil. Chegar na final da Copa do Brasil. Pô, seria um. Seria histórico. baita Não vou botar campeão porque eu não sei quem seria o adversário. Mas chegar numa final de Copa do Brasil acho que seria muito legal. Campeonato Gaúcho acho que vai ser super equilibrado, né? Espero que o Inter passe pra final também, porque no passado não foi. Mas boto um título. E Brasileirão eu acho que o Inter cai nas quartas. Eu acho um pouco mais complicado aí, Brasileirão. Ainda mais se tiver essa chance na Copa do Brasil. Até porque a gente tá Aí prevendo... dá uma prioridade um pouquinho maior pra Copa do Brasil nessa A gente hora. tá prevendo o Grêmio e Inter classificando nas últimas posições. E aí pegariam os dois times que a gente acabou de falar que vão disputar a final do Campeonato Brasileiro. Seria bem triste. E na pra ti, verdade. Kek? Cara, eu acho que é possível pensar numa classificação, né, na fase de mata do brasileiro, e aí, consequentemente, caindo nas quartas, né? Mas e o título gaúcho, eu acho que o Grêmio tem total condição, né? Pelos enfrentamentos que a gente viu também com o Inter, acho que tem total condição de vencer. Pra mim, se acontecer isso, eu já tô satisfeita e na próxima temporada a gente aumenta o sarrafo. E o Juventude, Carol? Cara, eu acho que o objetivo do Juventude é claríssimo, né? A permanência no Brasileirão Feminino. E acho que vai conseguir isso sem tanto suor e lágrimas como foi na temporada passada. Acho que tá se criando, assim, também uma casca, mesmo que o investimento tenha caído na metade do ano passado pra esse. E aí assustam, de certa forma, né? Mas acho que a preocupação do Juventude tem que ser pro ano que vem. Porque no ano que vem a gente vai ter 20 times na elite do futebol brasileiro. Claro que não vão subir 4 equipes de peso, mas imagino que o Vasco vai estar entre essas 4 equipes. E aí, bom, com toda a história que o Vasco tem no futebol feminino, a gente espera que em algum momento recupere isso.
entenda o peso que teve pra modalidade e faça valer dentro de campo. E aí, bom, vão ter 20 equipes, 4 vão ser rebaixadas. E aí a situação ela fica muito mais complexa. Então acho que pra esse ano o Juventude tá tranquilo. Acho que pro ano que vem, e aí a gente sabe que sempre depende muito do futebol masculino. Então assim, torcer, se agarrar muito ao acesso do masculino, que consiga subir de novo pra Série A, pra que aí sim, o futebol feminino colha os frutos de algo que não é sua culpa, né? A gente falou muito sobre o Santos, por exemplo. Pô, o Santos, as sereias pagaram a conta pelo rebaixamento do masculino, acabaram rebaixadas no feminino também. Espero que isso não aconteça com Juventude, que o masculino faça a sua parte e aí elas colham os frutos de algo que não depende delas. Mas então, acho que a preocupação tem que ser pro ano que vem, o que acontecer nesse ano acho que já tá mais encaminhado, mais definido. E aí, claro, né, a gente volta para aquele debate de sempre. O Juventude tem a Olímpia Fretes, que pra mim é um dos grandes nomes do time, muito difícil que segure, porque joga numa posição, o Inter, por exemplo, né, tem a Paulinha só. Não tem uma lateral direita reserva. Sim, é difícil. Sabe? O Grêmio tá muitíssimo consolidado, porque tem a Dani Barão, que ali é uma entidade na lateral direita do Grêmio. Mas assim, é uma posição complexa no futebol brasileiro. E ela não tava... Pode perder daqui a pouco, né? Exatamente, não tava tendo minutagem no Cruzeiro, veio pro Juventude, tá? É a única jogadora que disputou todos os jogos como titular na temporada, então minutagem não é mais o problema dela. Foi convocada para a seleção paraguaia para a próxima data FIFA. Então, imagino que ano que vem vai estar disputando uma Copa do Mundo também. Enfim, mas é só um exemplo, assim, de várias jogadoras que se destacando, né? A gente sabe que é muito, muito, muito difícil que o Juventude tenha cash para mantê-las. Mas, gurias, queria agradecer muito vocês por estarem aqui hablando e tese e tese. E sabem que vou chamar vocês quando acabar o ano de novo, né, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Mas, muitíssimo obrigada. Eu espero que a gente crave a nossa classificação ali no final do ano. Tomara, estarei com vocês na próxima fase. Tamo junto, conta com a gente. Valeu, Carolzinha. Valeu, gente. Então, só pra falar, enfatizar aqui os nossos parceiros, Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E a Universidade Fevale tem a pós-graduação feita para você. Aqui proporcionamos conhecimentos técnicos e práticos para formar profissionais proativos e inovadores. Reunimos todos os elementos para fazer a diferença na sua carreira, preparando você para os desafios do mercado de trabalho. Se você deseja se destacar em sua área de atuação, acesse pós.fevale.br e garanta já sua vaga. Queridos, próximas semanas de amistosos da seleção brasileira contra os Estados Unidos, então estaremos muito envolvidos com essa situação. O próximo episódio do Resenha das Gurias vai ser voltado para isso, então espero, dedos cruzados, que o Brasil conquiste 2 vitórias contra as norte-americanas jogando aqui no Brasil, e o resto daí é história. Dá pra sonhar, hein? Confio em ti, Arthur. Vamos lá, então. Beijo. É as